eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Guilherme Cortes. Guilherme Cortes é paulistano, tem 25 anos, ativista, professor, advogado, disputou a sua primeira eleição em 2020 como candidato à vereança na cidade de Franca, onde estudou no campus de Direito da Unesp. Fez 2.890 votos, foi o quarto vereador mais votado na oportunidade, mas não se elegeu devido ao quociente eleitoral. Nos 2 anos que se seguiu, assumiu o mandato de forma voluntária e cidadã, acompanhando os desígnios da política na cidade. Foi lançado para a candidatura a deputado estadual, tendo sido eleito com mais de 45 mil votos. Guilherme Cortes, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo do Vale do Paraíba. E eu já começo essa entrevista, tendo um diálogo com você nessa estreia, nessa experiência absoluta de representar o Estado de São Paulo na maior casa legislativa da América Latina, num primeiro mandato, na sua primeira incursão na vida pública. Como é que foi esse momento de você, tão jovem, com tanta experiência, tanta vivacidade, chegar num espaço dominado por políticos tradicionais, com exercícios de mandatos consecutivos que se assemelham a 6, 7 mandatos? Fabrício, eu acho que a nossa chegada na Assembleia Legislativa, ela rompe com alguns paradigmas, desde a campanha eleitoral. Eu sou o deputado estadual eleito aqui em São Paulo que menos teve gasto durante a campanha. E o único que, dentre dos seus gastos de campanha no TSE, teve menos de 100 mil reais durante a campanha. O que para a grande maioria das pessoas, e para mim inclusive, é muito dinheiro. Mas a realidade é que a nossa política, sobretudo no estado de São Paulo, se naturalizou de que se fazer política, conseguir se eleger para um cargo público, você tem que ter um investimento muito grande, o que também é um mecanismo de você afastar a maior parte das pessoas da disputa, de estar num espaço institucional. A gente vem de uma região no interior de São Paulo, e a gente sabe que o interior de São Paulo tem uma fama de ser uma região historicamente conservadora. A região de onde eu venho nunca tinha eleito um parlamentar de esquerda, como é o meu caso. E pela minha idade, eu ouço muitas pessoas falarem que é uma surpresa me ver na Assembleia Legislativa, porque a maioria das pessoas, quando pensa numa pessoa ocupando um papel de deputado estadual, não imagina uma pessoa jovem, não imagina uma pessoa LGBT, justamente porque esses espaços não costumam ser representativos de toda a diversidade da nossa sociedade. Então, ocupar esse espaço é muito desafiador, mas também é gratificante ver como a gente está rompendo, desconstruindo e reescrevendo alguns paradigmas sobre a ocupação de um espaço como a Assembleia Legislativa. Guilherme, você proferiu uma palavra que causa espanto na política tradicional: diversidade. E a única condição que nos torna iguais é sermos completamente diferentes. Como é que você acompanha hoje o exercício das políticas públicas após o desmonte do governo federal que antecedeu o terceiro mandato do presidente Lula, no que tange à política de direitos humanos no estado de São Paulo? Fabrício, o Brasil, em que pese todo um discurso de ser um país aberto à diversidade, um país historicamente construído com a miscigenação, como contam na história, desde as nossas escolas, ser um país que às vezes até se taxa como um país permissivo por conta da cultura do carnaval, que também é uma visão preconceituosa. A realidade é que o Brasil é um país muito violento com a maior parte da sua população, sobretudo aqueles setores que nunca foram incluídos nesse projeto de país. A gente tem uma dívida histórica com a população negra, cujos seus descendentes vieram escravizados para cá. O Brasil se fundou em cima da violência, da subjugação das mulheres, e o Brasil ainda hoje, em 2023, é o país que mais assassina pessoas da comunidade LGBT. Então, não raras vezes a gente viu isso durante a última gestão do governo federal, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi uma pessoa que desde quando era deputado federal ganhou projeção em cima do combate às pautas associadas aos direitos humanos, associadas à defesa dos direitos da população LGBT. Uma coisa que até nos coloca num confronto que não deveria ser sequer estimulado
é você trocar um pouco a palavra, né, de políticas de direitos humanos e dizer pauta conservadora de família, né, que é praticamente a mesma coisa. Né? Você garantir as condições da família é você preservar os direitos humanos que perpassam, né, a todos nós. O direito a se constituir uma família, nos termos e nos moldes que se quiser, é um direito humano fundamental. Então, claro, se estigmatizou muito os direitos humanos como se fossem direitos de uma minoria da sociedade. Pelo contrário, os direitos humanos são os direitos inerentes da nossa condição humana. Quando você coloca, né, o debate de uma condição do exercício de políticas públicas para a minoria, você não está, como os governos conservadores tem dito, né, priorizando essas políticas, mas você está trazendo o debate para toda a sociedade, para a compreensão dessa condição multicultural e multissocial, étnica e comportamental que se compõe a nossa sociedade. Mais do que priorizar, Fabrício, eu acho que quando a gente tem uma situação de desigualdade, também é papel do Estado, como um árbitro da nossa sociedade, é papel do Estado corrigir essa desigualdade. Da mesma forma como dentro de um ambiente doméstico, quando uma mãe ou um pai tem 2 filhos e vê que um tem mais dificuldade com determinada matéria, em determinado curso do que o outro, esse pai, essa mãe vai atuar para nivelar, para corrigir essa desigualdade, dando apoio, acompanhando nas lições, investindo num curso de reforço escolar, por exemplo. O que a gente espera do Estado é justamente isso. Se a gente tem uma realidade que determinado setor da sociedade é mais vulnerável do que outro, larga mais atrás, está mais suscetível a uma série de violações dos seus direitos, é papel do Estado corrigir isso e nivelar. Então a gente não está falando de privilégio, a gente não está falando de ter algo a mais do que qualquer outra doutrinação. Ou de doutrinação, a gente só está falando que se você tem um segmento da nossa população que é mais vulnerável, que é mais hábil, precisa de um direito à vida que é constitucional. Precisa de uma atenção especial, precisa de uma política pública própria para normalizar essa situação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o deputado estadual Guilherme Cortes. Sabe por que Taubaté não para de crescer? Porque gerou mais de 9 mil empregos em 2 anos e meio. Entregou o prédio do AME e um centro de reabilitação do Simão Toro depois de anos de espera. Porque cuida melhor da nossa cidade com mutirões de limpeza. E colocou nas ruas 20 novos ônibus, mais modernos e seguros. O trabalho não para e vem muito mais por aí. Taubaté. Gestão em ação. Cidade em crescimento. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Guilherme Cortes. Guilherme, 90 dias de Assembleia Legislativa, né? O primeiro trimestre, o novo governo, o governo de Tarcísio de Freitas e Felício Ramute, né? Parte da vitrine do governo são os investimentos das parcerias público-privadas, trazer mais desenvolvimento para o Estado através de construções, sejam elas habitacionais, sejam de infraestrutura para os modais de transporte. E os direitos humanos, tem espaço no governo Tarcísio? Olha, na verdade, boa parte do que o próprio governo Tarcísio vende como seu balanço positivo ao longo desse primeiro semestre de governo é uma meia-verdade. Então, o governo Tarcísio ele tem no seu cerne um senso privatista. Então, uma vontade de liquidar com o patrimônio público no estado de São Paulo. A gente vê que desde o ano passado, o Tarcísio ele tem como inimigo declarado a Sabesp. Agora, nós vemos também que o governo Tarcísio, além desse aspecto privatista, com ódio ao serviço público, também é um governo que é muito pressionado e deve muita coisa a esse setor ideológico do bolsonarismo, um fanático do bolsonarismo, e alocou em posições estratégicas do seu secretariado pessoas dessa matriz, como, por exemplo, a secretária Sonaira dos Direitos das Mulheres e Direitos Humanos, que é um projeto de Damares que foi instalada aqui no governo do Estado de São Paulo e que tem uma agenda absolutamente fundamentalista. E o que cabe à Assembleia nesse sentido, né, arbitrar nesse embate?
A Assembleia Legislativa, como um ente fiscalizador do poder público, cumpre o papel de impedir o desmonte das políticas que já estão consolidadas de direitos humanos. Então, impedir que esse governo, que esse secretariado, ele retroceda no que a gente já tem como lei, como, por exemplo, o Estado de São Paulo é pioneiro, desde o ano de 2001, em ter uma lei estadual que precisa ser aperfeiçoada, que precisa ser mais conhecida, que é uma lei que pune a instância estadual é capaz de punir, né, com sanções administrativas, mas que pune atos de LGBTfobia, por exemplo. Então é nosso papel zelar para que esses instrumentos que a gente já tem, eles não sejam desmontados. E a gente vê que essa base conservadora, essa base da extrema-direita na Assembleia Legislativa, que dá apoio para o governo do Tarcísio, ela tem um projeto muito ofensivo. Por exemplo, essa CPI referente ao tratamento hormonal, ela tem uma função determinada pelo governo, como até fomentar ainda mais a violência contra a população LGBT? Sem sombra de dúvida, essa CPI, por trás de uma preocupação que a população tem em relação à integridade das crianças e adolescentes, a CPI ela consiste única e exclusivamente em espalhar desinformação, criar factoide político, espalhar o pânico moral na sociedade em torno de um tema que é tão delicado para tanta gente, mas sobretudo para essas famílias que necessitam desse atendimento. Então é um jogo muito cruel, Fabrício, você utilizar uma situação de vulnerabilidade para você se projetar politicamente. Eu acho que essa CPI ela é muito explícita e ela é muito grave, porque nem durante o governo Bolsonaro os bolsonaristas conseguiram criar uma comissão parlamentar de inquérito, que tem poder de polícia, que é um instituto válido e importante para você criminalizar condutas irregulares. Eu tenho absoluta tranquilidade que a CPI, se o relatório final dela for sério, for embasado na ciência, ela não vai encontrar nenhuma irregularidade. Guilherme, nós estamos na semana, né, onde a população mundial é levada à reflexão sobre os direitos da liberdade de expressão de gênero. A gente tem algo a ser comemorado no Estado de São Paulo? Não, lamentavelmente não. O Estado de São Paulo e o Brasil não têm o que comemorar quando a gente fala dos direitos da população LGBT, em que pese a gente tenha tido avanços ao longo dos últimos anos. Muitos desses avanços, aliás, que vieram pela via do Poder Judiciário, justamente porque encontraram barreiras para irem adiante através das vias legislativas e do Poder Executivo. A realidade da população LGBT no Brasil é de uma extrema vulnerabilidade, marginalização, alijamento do mercado de trabalho formal, evasão escolar, expulsão de comunidades religiosas e do ambiente doméstico. Então vejo que a gente ainda não tem nada para poder comemorar. Nós tivemos avanços na representatividade política. A Assembleia de São Paulo é a casa de leis do país que mais tem parlamentares assumidamente LGBTs, o que evidentemente é um avanço. A gente conseguiu, através do judiciário, criminalizar a LGBTfobia, reconhecer a união estável homoafetiva, avançar no reconhecimento do nome social de pessoas travestis transexuais, mas tudo isso ainda, apesar do Brasil sendo o país mais violento contra a nossa população. Então a gente ainda tem muito para poder avançar, para de fato a gente poder chegar no mês de junho, no dia 28 de junho, e poder de fato só se orgulhar das nossas existências, sem precisar lutar para que a gente possa continuar vivo. Guilherme, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma afirmativa. Vamos lá. Subir a rampa da Assembleia Legislativa em 15 de março foi? Foi indescritível. Foi fruto de muita luta, mas não foi sozinho. Eu subi aquela rampa sentindo junto comigo o peso de tantas pessoas que abriram esses espaços para nós ocuparmos lá e de tantas pessoas que confiaram um voto de confiança. Na trilha sonora da minha vida não pode faltar? Não pode faltar pop, funk, música muito animada. Eu acho que de ruim já basta as adversidades que a gente enfrenta dia a dia. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de cor, de alegria e de ânimo para se manter de pé. O que mais me incomoda na política? Hipocrisia. E me incomoda profundamente quando a gente tem uma realidade de vulnerabilidade de algum setor da população e as pessoas utilizam isso para se promover em cima de ainda mais violência. Isso me deixa muito nervoso, porque eu acho que é de uma baixeza, de um mau gosto, de uma vilania muito grande. Para um date, utilizo Tinder, Grindr, Instagram ou Facebook? Eu não uso mais Facebook faz um tempo, eu nunca tive esses aplicativos de flerte, então acho que é o Instagram. O Brasil que ajudarei a construir a partir deste mandato? Espero que seja um Brasil para todas, todos e todes, um país que não seja mais excludente
de uma parcela tão expressiva da nossa população, da população negra, dos povos indígenas, das mulheres e, sobretudo, da população LGBT. Acho que nunca mais a gente deveria pensar num país que não seja também pensado para nós. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o deputado estadual, vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Guilherme Cortes. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da política você confere aqui na telinha da TV Tati SBT.